Nós vamos ler, mas principalmente eu vou me adentrar mais ao verso 4. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, mas principalmente o versículo 4 nessa noite. Que você possa glorificar e exaltar o nome dele de uma forma maravilhosa, numa quarta-feira, um dia de trabalho, um dia ao qual nós estamos cansados, mas nós estamos aqui para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, porque tudo é para ele, tudo é dele. Aleluia! Bata a mão do seu irmão e fala assim: a tua vida é dele, pertence a ele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim o verso 1, capítulo 5, 1. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tinha 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos que têm chegado nesta casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido este lugar, esta porta, e a tua palavra diz que porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então nessa noite nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para dizer nessa noite que haverá milagres neste lugar, haverá milagres na casa, na família, nessa cidade, neste bairro. Em nome de Jesus haverá milagres nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estava hoje em casa e quando eu estava estudando, Deus foi falando algumas coisas em relação a anjos, né? Se você olhar, Salomão fala, o Salmo fala do Salmo 34, 7: o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor, ao redor daquele que o teme e os livra. Então Deus, ele sempre vai estar enviando um anjo, e muitas vezes esse anjo é em forma de homem. É uma pessoa que vai trazer uma palavra de vitória para você, uma palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos ver o anjo descer, mas eu quero dizer para você, Deus, ele usa da forma que ele quer, e muitas das vezes ele envia pessoas humanas como anjos para te abençoar e para me abençoar, para direcionar o meu coração, para direcionar a minha história naquele momento. Então nós precisamos atentar aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que ele quer. E eu quero dizer para você hoje ele está dizendo assim que a água vai ser agitada. Hoje vai mover as águas. Hoje o anjo vai descer e vai agitar a água. A cura vai chegar, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluias. Porque Jesus nessa noite, ele envia anjos através da palavra para a tua vida. O salmista diz assim, que Deus, ele ordena aos anjos para que cuide de você ao teu respeito, para que faça a teu respeito para aquele que quer te derrubar. Então Deus, ele sempre vai estar enviando anjos para poder falar com você. Muitas vezes você está num momento tão difícil, você fala assim: Senhor, hoje eu estou para baixo mesmo. De repente chega alguém do teu lado, fala uma frase, uma palavra. Muitas vezes a gente se debulha em lágrimas, não é assim? Porque a gente esperava aquela palavra, o dia inteiro a gente esperou aquela palavra, e naquele momento Jesus envia um anjo
através de uma pessoa, e aquela pessoa fala aquela palavra que eu precisava ouvir, aquela chavinha que precisava fazer a missão funcionar. Então hoje Jesus, ele olha para esse texto, ele olha para esse paralítico, e ele diz assim, que ele sabia que ele estava daquele jeito há muito tempo. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe qual é a prioridade do seu coração, Deus sabe qual é a prioridade da sua vida nessa noite. Ele sabe que você sai da tua casa nessa noite para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle. Você veio aqui para ver o pastor Demório, você veio aqui para ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele se faz presente nesse lugar, Ele está na casa, Ele quer te abençoar nessa noite, aleluias. Muitas das vezes nós estamos como esse homem, passando situações por anos e anos, vivendo algo que nós queremos nos livrar e muitas vezes não conseguimos. O texto não diz quantas vezes esse homem estava aqui, quantas vezes ele veio na beira desse tanque, mas quando Jesus fala quer ser curado, ele responde para Jesus: olha, quando a água é agitada, eu não consigo descer, porque vem outro e desce antes de mim. Outra pessoa toma bênção minha, outra pessoa toma o meu lugar, outra pessoa é mais levantada do que outra pessoa vem primeiro. E Jesus está dizendo assim: o que é teu, ninguém toma, ninguém toca, ninguém rouba, aleluias. Deus está dizendo: eu te entreguei, é seu, não importa o tempo que demore, não importa o tempo que passe, aleluias. Oh glória! Eu tenho uma caminhada com Jesus já de 23 anos, já caminhando com Jesus. E muitas vezes eu questionava Jesus por que estava demorando o meu chamado, e Jesus já tinha falado, e por que demorava. E Jesus simplesmente falou assim para mim: eu preciso te preparar, porque para subir aí não é de qualquer jeito, porque se você subir de qualquer jeito, o jeito que você sobe, você desce. E Jesus falou: eu preciso te preparar, Demório, eu preciso preparar o teu coração, então eu vou mostrar algumas coisas para você. E como eu disse, Deus me levou em vários lugares. Deus me levou em Alto Paraná, Deus me levou em Floraí, Deus me levou aqui em Santo Inácio, Deus me levou aqui também, aqui mais perto, que me subiu o nome da cidadinha que é bom, né? Onde o pastor David tem a igreja ali. Uniflor, fiquei ali por um tempinho também, glorificando a Deus ali, e Deus foi me ensinando. E depois, aonde eu fiquei por 18 anos, aprendi demais, porque Deus me ensinou. Então Deus precisava me ensinar. Só que eu esperava muito que Deus viesse falar para mim. Quando eu entendi que os anjos que Deus enviava, era aquele homem que estava do meu lado me ensinando. Era aquela mulher com a dona Dalma Pet, a glória de Deus. Aquela mulher, aprendi muito com ela. Aquela mulher como professora da escolinha dominical. Quantas vezes eu entrei ali e aprendi muito com aquela mulher? Quantas vezes? Então aquela mulher, naquele período, foi um anjo de Deus enviado para a minha vida, para me ensinar. Então você talvez espera que Deus vai aparecer, que Deus vai fazer. Não. Deus vai usar as coisas dessa terra para te ensinar. Por isso que Jesus falava em parábolas. Por isso que Jesus ele dá um exemplo de um grão de mostarda, a menor semente, mas se torna a maior árvore. Se torna a maior árvore. E Deus quer dizer assim que você também é um grão de mostarda, mas você pode se tornar uma árvore muito grande, muito frondosa, uma árvore muito frutífera. É isso que Deus fala conosco. Então Deus nessa noite, Ele olha para esse paralítico, e Jesus ele vê, e Ele sabe há quanto tempo ele estava daquele jeito. Talvez você fale assim: meu Deus esqueceu de mim, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo, será que Deus não está vendo? Quantas vezes a gente não pega desse jeito, né? De dizer assim: Senhor, estou passando tanta luta, tanta tribulação, o Senhor não está vendo? Deus fala assim: olha, os meus olhos passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus, Ele nunca vai parar de olhar para você. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir não, Atos 12, do verso 7 ao 8. No verso 5 diz que quando Pedro vai preso, a igreja fazia oração constante por ele, a favor de Pedro. E no verso 7 do capítulo 12 e 8, Deus envia um anjo até a prisão. E quando Pedro está dormindo, o anjo toca no lado dele, acorda ele e fala assim: Pedro, levanta.
toma suas coisas, calça suas sandálias, porque ó, nós estamos dando linha na pipa. E as portas se abrem, as cadeias se rompem das mãos e dos pés de Pedro. Deus enviou um anjo na prisão para libertar, aleluias. Deus, Ele é o Deus que envia um anjo hoje para a tua vida. Envia um anjo hoje para te dizer assim: olha, eu sou contigo nessa luta, eu estou contigo nessa adversidade, eu estou contigo nesse problema, sou eu que pleitei você, sou eu que te dou a vitória, aleluias. Quantas vezes nós nos pegamos presos a algumas coisas, e Deus envia anjos, e hoje não é diferente. Deus, a cada lugar dessa noite que está pregando a palavra dele, eu tenho certeza, não importa a placa da igreja, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, o anjo está agitando a água, o anjo está descendo, o anjo está fazendo um milagre nessa noite, aleluias. Porque não é só na Batista Recomeçar que o anjo vai descer. O anjo desce para você aonde você estiver. O anjo desce para aquele que busca a presença de Deus. O anjo desce para aquele que está na presença de Deus, aleluia. Porque quando ele diz assim que a água é agitada, e as pessoas sabiam que quando essa água era agitada, quem descesse primeiro sarava de qualquer doença que tivesse. Pensa bem, aqui fala um texto que estava ali, coxos, enfermos, paralíticos, cegos, estavam todos ali. Agora imagina, uma pessoa cega, vem ali e alguém fala, a água foi agitada, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pular, mas ele não sabe aonde, ele não sabe nem como que ele chega perto da água. Então quando ele pergunta para o paralítico, ele fala assim, olha, eu até quero ser curado, mas alguém chegou antes de mim. Não tem aquela pessoa que assim, eu até queria fazer a obra, mas alguém chegou antes de mim, tomou meu lugar. Alguém foi lá, deu um jeitinho, tomou meu lugar. Não é assim que acontece hoje? E Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você, que quando Ele agita a sua água, pode ter certeza, ninguém desce antes de você. Ninguém toma posse antes de você. Ninguém toma a tua frente. Porque Ele é o teu guarda, Ele é o teu resgatador, Ele é aquele que te protege, aquele que dirige a tua vida. Se o Senhor não edificar a nossa vida, querido, em vão nós vamos tentar edificar ela, porque nós não vamos conseguir. Se Ele não cuidar de mim, quem vai cuidar? Então eu quero dizer nessa noite para você, dentro desse texto, que nós olhamos e vemos aqui uma situação de um homem há 38 anos. 38 anos que esse homem não andava, que esse homem não se levantava do lugar. Imagina essa situação. Eu já visitei pessoas que com 9 anos já estava definhando na cama. Agora imagina 38 anos. 38 anos. E Jesus sabendo, mas Jesus esperava o quê? Esperava um comando desse homem. Sabe o que Jesus espera da humanidade? Simplesmente um comando, para que Ele possa fazer o milagre. Porque Jesus não vai fazer milagre na vida de ninguém, quando ninguém não busca e não quer. Jesus não vai adentrar o coração de ninguém na marra. Jesus, ele é educado, ele é comportado, ele chega e bate, e diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, serei com você e você comigo. Jesus faz um convite. Jesus convida. Ele não entra derrubando nada, quebrando nada. Jesus simplesmente convida hoje a fazer parte do reino dele, do ministério dele, da vontade dele, do desejo dele. O que Paulo diz assim? Que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo fala isso? Senhor, não importa o que eu vou viver, como fala em Filipenses 4, do 10 ao 13, né? Que ali ele passa fome, ali ele aprende a ser feliz, tanto com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida. Mas no finalzinho, verso 13, ele fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então Paulo estava dizendo assim, olha, não me importa o que vai acontecer comigo, eu posso tudo, porque é Ele que me fortalece. Posso não ter dinheiro, posso não ter comida, posso não ter roupa, posso não ter nada, eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Então nós precisamos aprender que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do meu coração e do teu coração. Não precisa nós falarmos, muitas vezes, para Ele,
porque ele já sabe. Nós precisamos demonstrar para as pessoas, porque a Bíblia diz assim que a nossa luz brilha diante dos homens. Não se esconde uma lâmpada debaixo de um alqueire, debaixo de uma cama, debaixo da terra, não, ela fica no lugar que todos possam ver, para iluminar. E assim sou eu e você. Nós ficamos em lugar de evidência, em lugar que Deus colocou para as pessoas olharem e dizer assim: olha lá, ele está em evidência, olha lá, olha como que está brilhando. Não está escondido, e sim está revelado para todos. Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz assim: para mim, enquanto eu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Paulo está dizendo assim: para mim, se eu morrer não tem problema, já ganhei o que eu tinha que ganhar dele, mas enquanto eu viver, eu vou falar de Cristo. Então, o que nós aprendemos com esse homem é que quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? A resposta desse homem era falar sim, já sair correndo e abraçar Jesus. Mas ele, pela dúvida que ele tinha, por tantas as vezes que ele já tinha chegado ali, voltado para casa sem o teu milagre, voltado para casa sem a tua bênção, a resposta dele: olha, eu até queria, mas alguém desce antes. Eu não consigo descer antes de outra pessoa. Então hoje, Jesus ele nos convida a descer as águas nessa noite. Jesus ele nos convida a entrar dentro dessa água hoje. O tanque está sendo agitado, a água está sendo agitada, e hoje vai ter cura, hoje vai ter milagre, hoje vai ter prosperidade, hoje vai ter bênção na tua casa, na tua vida, aleluia, oh glória. Jesus simplesmente ele nos ensina a fazer algo que as pessoas não entendem. Quantas pessoas, não sei você, mas eu fui chamado de, como é que é, pastora, a palavra? Fanático. Você é doido, você é fanático. Para com esse fanatismo aí, para com isso, não é tudo isso não. E para a glória de Deus eu batizei ele, a mulher e o filho. A glória de Deus. Deus é maravilhoso. Então nós vemos que nós vamos levar nomes de pessoas que não têm o mesmo pensamento, a mesma conexão que você tem, e falar: é doido, você é louco, olha o que essa pessoa está fazendo. Essa mulher que está sentada aí, eu conheço um pouco da vida dela. Essa mulher faz a obra de uma forma que você fica impressionado de ver. Quando eu vi a Cristiane fazendo a obra, eu falei assim: meu Deus do céu, uma mulher que fazia de tudo para estar agradando a Deus. Fazia, não faz, né, Cris? De tudo para agradar a Deus. Independente da situação que ela viva, você vai ver ela fazer. Então nós não estamos aqui por nós estamos aqui por Ele. Porque Ele um dia fez algo de extraordinário por mim e por você. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Ele um dia foi pregado naquela cruz, dizendo assim: olha, eu vou ser pregado na cruz porque um dia o Tenório vai levantar para pegar a palavra de Deus. Vou morrer na cruz porque um dia eu vou ver a Cristiane evangelizando pessoas, trazendo crianças, fazendo um reboliço no mundo dos homens. Os homens não entenderam o que estava acontecendo, porque Jesus morreu um dia para dizer: vai ser feito. Se você olhar para a irmã Dilane, aqui veio a irmã Dilane louvando aqui, você fala assim: meu Deus. E você olha e você fala assim: está de pé, porque Deus está no controle. Deus está fortalecendo. Porque a cada dia que nós acordamos, se for por nós mesmos, por nós, o ser humano fala: estou abandonando, estou largando tudo. Aí Jesus vem e fala assim: Tenório, não, vamos mais um pouquinho, Tenório, continua mais um pouquinho, fica aí, domingo eu vou levar o Vitor para você orar por ele aí, Tenório. Não, o Vitor vai chegar aí, Tenório, o Vitor vai fazer uma oração de entrega para Jesus, fica tranquilo, Tenório. Oh, aleluias. Quantas pessoas talvez precisavam entender isso e dizer assim, que nós, como a palavra diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ide fazer discípulo em meu nome, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina as pessoas, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele, aleluia. Oh glória, nós somos ensinados pelo Espírito Santo, nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, e o nosso caminhar é olhando para o alto, para Jesus.
autor e consumador de todas as coisas, aleluia, oh glória. Quando você olha a luta que você enfrenta, mas quando você vê o milagre acontecendo, você fala, valeu a pena. Jesus, como valeu a pena. Glória a Deus, como valeu a pena, Senhor. Quando você olha a luta que você enfrentou, a dificuldade, as barreiras, as pessoas impedindo de você descer nas águas, impedindo de você receber o milagre, dizendo assim, não acontece mais não, para com isso aí é besteira, isso é bobagem tua, ele não vai sair daquela vida, ela não vai mudar. E Jesus, olha do céu, está dizendo, eu envio um anjo hoje, e o anjo vai ordenar para soltar, solta ele agora, abre as visões agora, quebra as cadeias agora, Pedro levanta e anda, Pedro, sai daí, Pedro, aleluia. Oh glória! Deus nessa noite está dizendo para você, levanta, toma o teu leito e anda. Não importa quem vai dizer, deixa essa cama aí, deixa aí. Eu estou carregando, porque Ele mandou. Ele me disse, aleluias. Quantas vezes nós nos apegamos, ouvindo coisas e querendo guardar no coração. Faz como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluias. Guarda no teu coração a presença, a palavra, a unção, o poder e a autoridade de Deus nessa noite. Não olha para aquele que quer te apontar o dedo, não olha para aquele que não tem a mesma fé que você tem, que não olha para Deus como você olha, aleluia, Jesus, oh glória. Nessa noite, eu, como ministro dessa casa, eu declaro para você em nome de Jesus, que assim como nesse texto, as águas foram agitadas, e esse homem não entrou no tanque. O texto diz que quando Jesus pergunta, ele fala assim, olha, eu tento, mas alguém chega antes de mim. Mas ele não foi embora sem um milagre, sem a bênção dele. Ele não foi. Porque Jesus olhou para ele e falou assim, você pode não ter entrado, mas eu dou uma ordem agora, toma o teu leito e anda, levanta daí e anda agora, carrega o teu leito. A pessoa que talvez entrou naquele tanque, olhou para aquela situação, falou assim, meu Deus, o milagre estava lá do lado de fora. O milagre não estava na água, o milagre estava na presença de Jesus, o milagre está na pessoa de Jesus Cristo, o milagre está na ordem que Jesus ordena para mim e para você nessa noite, e Ele ordena, haverá milagre, haverá salvação na tua casa, haverá mudança na tua família, haverá mudança, diz o Senhor dos exércitos nessa noite, aleluia, oh glória. Com Jesus começa a mudar a minha vida. Em 2002, eu tive um impacto muito grande em 2002 com Jesus, de levar uma vida como qualquer outra pessoa levava, mas eu levava uma vida mais difícil, porque era rancorosa, amargurada, talvez pensava eu, amaldiçoada até, por ter tido rejeição de todos os lados, de pai, de mãe, de pessoas. Então Jesus, ele chega para mim e ele falava, olha, você quer isso? E eu muitas vezes falava, não quero não. Estou indo lá por causa da Eliane, não vou lá por causa da Eliane. Vou lá porque ela quer ir embora de casa, né? Eu não quero perder ela, eu vou segurar ela aqui. Então eu vou lá. Até que Jesus um dia falou assim, Menor, você quer ser curado? E eu falei assim, eu quero essa cura, eu quero esse milagre aí. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E Deus fez uma transformação, uma mudança como dizer assim, da água para o vinho, mudou. Foi assim, um estalar de dedo. Quem bebia 1 litro de cachaça, fumava 3 maços de cigarro por dia, de uma hora para outra largou tudo, abandonou tudo. Não saía do boteco, dormia no boteco e largou tudo. Então, porque Jesus falou, Tenório, quer sair daí? Quer sair dessa situação? Quer mudar a sua vida, Tenório? Eu falei, eu quero. E para a glória de Deus, estamos aqui hoje, como servos de Deus, para cuidar dessa obra. Não que eu mereça, não que eu seja melhor que ninguém, mas pelo chamado dele, pela ordem dele, pela ordenança dele, eu estou aqui hoje. E para a glória de Deus, enquanto eu viver, eu vou estar. Talvez não seja nesse lugar, talvez não seja nesse culto, mas eu vou estar na obra de Deus, independente de onde seja, eu vou estar na obra de Deus.
Porque foi para isso que Ele me chamou. Foi para isso que Ele me curou. Foi para isso que Ele pediu, desce as águas, Tenório. A água está sendo agitada. O anjo está movendo as águas. Aproveita, Tenório. Aproveita essa oportunidade. Opa, vou agarrar essa oportunidade. Talvez você que está aqui hoje, você fez o mesmo como eu fiz. Talvez você fale assim, olha, eu agarrei essa oportunidade. Quando ele falou assim, quer, eu quero. Eu sempre uso a vida desse jovem aqui. O primeiro culto que ele chegou na igreja, vai fazer uma oração aqui. Eu falei, vou orar pelo menino. E ele chega e fala, pastor, o senhor me batiza? Eu falei, meu Deus, o primeiro culto. Aquilo para mim foi um choque. Porque eu nunca imaginava que um jovem, como ele era, né? Está com 21? 21, foi há 5 anos atrás. 4 anos atrás, acho que uns 4 anos atrás. Então era um jovem de 17 anos por aí. Então aquilo ali começou a me impactar o meu coração. E através da vida dele, foram mais 6 jovens. Que o batismo deles foram 7. A glória de Deus. Então você vê o que é a decisão de uma pessoa quando Jesus fala assim, ó, a água foi agitada, Moisés. E o Moisés fala, eu quero batizar. Aí o Moisés traz Daniel, traz Maria Eduarda, traz a Pietra, deixa eu ver se eu tenho que lembrar, traz a Cailane, traz a quem mais? Foi? Giovana. Eu sei que foram 7 ou 8 naquele dia. Por ele ter aproveitado a água quando foi agitada. A água agitou, falou, opa, estou entrando dentro do tanque. Só que as outras pessoas falam assim, Moisés, eu entro junto. Moisés, tem um lugarzinho, eu estou entrando junto. Então, vale a pena nós ficarmos na presença de Deus por essas coisas que as pessoas lá fora pensam que são tão pequenas, mas são tão grandes aos olhos de Deus. Talvez pequenas aos olhos humanos, mas grande aos olhos de Deus. De ver jovens entregando as suas vidas para Cristo e continuando firmes com Jesus. Então hoje eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Ele porque eu sei que Ele tem o melhor para fazer para a minha vida e para a sua vida. Então hoje, não perca essa oportunidade de dizer assim, mas eu já sou batizado, eu já fiz isso. Não perca a oportunidade de entrar mais dentro da água. Está até no calcanhar? Está no joelho? Deixa subir, entra dentro da água toda. Entra, mergulha na água do Espírito Santo, que você vai ver o que vai acontecer. Então o que nós precisamos olhar é que Deus, Ele tem tantas coisas para nos fazer, para fazer com a minha vida e com a sua vida, que as pessoas não entendem. E muitas vezes anjos estão batendo no teu ombro, dizendo assim, está cansado, que nem a pastora trouxe? Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, aleluias. Isso é Jesus que está falando. Aprenda com Jesus nessa noite, porque Ele é manso, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. A obra de Deus não é pesada. A obra de Deus, quando nós estamos firmes na presença de Deus, não tem peso. Quando tem peso é porque tem alguma coisa ainda que o anjo não nos mostrou. Então esse homem talvez não conseguia ver o que o anjo estava mostrando para ele. Jesus precisou vir até ele e falar assim, levanta, toma o teu leito. O anjo estava mostrando. Muitas vezes o anjo direciona o caminho, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar o anjo. Nós enxergamos e ouvimos a voz de Deus, a voz de Jesus, do Espírito Santo. Elias naquela caverna, você vê que acontece 4 situações ali. Passa o terremoto, passa o vento, passa o fogo. Mas ele ouve uma voz dizendo assim, Elias, o que fazes aqui? E ele diz que essa voz mansa e delicada foi o que fez a diferença na vida de Elias. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é quando o anjo vem e você ouve a voz do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel desce e fala com José, o que ela espera não é do homem, cara, fica tranquilo. José queria, não,
me traiu, me fez isso, e o anjo desce. E ele conversa ali com José, fala: José, o que Maria espera é do Espírito Santo de Deus, aleluias. Ela está esperando o Salvador, ela está esperando o menino que todo o governo está sobre os seus ombros, mas ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus Todo-Poderoso, aleluias, oh glória, ele será chamado maravilhoso, príncipe da paz, oh glória, aleluias. O que hoje nós aprendemos nessa noite é que independente da circunstância que eu viva, da situação que eu enfrente, eu sei que o Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai virar as costas para mim. O Senhor vai sempre estar enviando um anjo dizendo assim: olha, o anjo está acampando ao teu redor agora, olha, ele vai cuidar de você, vai guardar você, vai te fortalecer, não temas, fica tranquilo, o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor, aleluia. Ele nessa noite está dizendo assim, ele vai ordenar aos anjos que a teu respeito, para dizer assim: não toque nela, não toque nele, não toque num fio de cabelo dessa pessoa, porque ele pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Quantas vezes as dificuldades, as lutas que enfrentamos no dia a dia, até mesmo, querido, até mesmo, vou abrir aqui um parênteses para te dizer, até mesmo aquele que bate no teu ombro, dizendo assim: oh meu irmão, oh minha irmã, como eu amo a sua vida. Muitas vezes você virou as costas, ele está fazendo de tudo para te derrubar, fazendo de tudo para tirar o tapete, puxar o tapete para você cair. Mas a Bíblia diz assim que é por isso que nós devemos orar, é por esses, porque o Senhor está contigo, o Senhor é o teu Redentor, Ele cuida de você. Não se preocupe com o que vai acontecer. Se eu fosse me preocupar com o que eu ouço, meu Deus do céu, eu não estaria aqui hoje, não estaria. Mas eu digo assim, eu falo como Jesus assim, ouve, como Paulo diz assim: ouve tudo e retém o que é bom, só retém o que é bom. E a coisa boa de hoje, dessa palavra, o anjo está ao teu redor, o anjo está cuidando. Deus deu ordem para que o anjo cuide de você. Deus deu ordem para que o anjo cuida a teu favor, para que ele faça a teu favor. Então nessa noite, querido, não se preocupe, porque quando Pedro dormia naquela cadeia, ele não sabia que a igreja estava intercedendo por ele, mas a intercessão foi tão forte que chegou aos ouvidos de Deus, e Deus envia um anjo, desce lá, tira Pedro da cadeia. Eu quero que você tome isso com a profecia de Deus. Deus vai enviar um anjo na tua casa para libertar o teu filho e a tua filha hoje. Deus está enviando um anjo para quebrar cadeias hoje, aleluias. Deus está enviando um anjo para quebrar as correntes nessa noite, aleluias. Deus está enviando um anjo agora derrubando muros que impediam o crescimento, muro que impedia o milagre, muro que impedia a cura. Deus está mandando um anjo hoje para derrubar esse muro hoje. Deus está arrebentando, quebrando grilhões, cadeias, correntes estão sendo quebradas hoje para a glória de Deus, aleluias. Deus nessa noite manda te dizer, querido, o anjo do Senhor está cuidando, Ele vai te fortalecer, aleluias. Eu acho muito maravilhoso quando Deus envia anjo ali na casa de Raabe, e as pessoas chegam ali, né, e querem pegar aqueles homens, e aqueles homens entraram ali como homens, mas eram anjos enviados por Deus. E diz o texto que Raabe esconde esses homens no telhado, ninguém consegue achar. Quando Deus envia anjos na casa de Ló, diz o texto que Ló, ali, eles passam por trás de Ló, abre a porta e vai embora, e os guardas não viram aqueles homens saindo. Deus, Ele envia anjo, como Ele enviou para a mãe de Sansão, dizendo assim: olha, não coma coisa da vinha, não beba bebida forte, não beba vinho, porque você vai ter um filho, e esse filho vai ser o homem que vai libertar o povo que está escravizado por 7 anos nas mãos dos medianitas. Então Deus, Ele vai enviando anjo. Deus, Ele envia anjo hoje para a tua vida, para te dizer assim: olha,
eu sou contigo, mulher valorosa. Não temas. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te coloco de pé, eu te sustento, eu te fortaleço, diz o Senhor. Porque tem dias que nós só estamos parecendo aquele arroz não é nem terceiro de quarto, né? Quebrado, só o pó, de não saber nem o que fazer, nem o que pensar. E o Espírito Santo envia um anjo e fala assim: olha, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui te sustentando, estou aqui te fortalecendo, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, vindo da parte de Deus: as lutas não vão mudar quem você é. As lutas, as dificuldades não vão tirar o brilho que você tem. Porque o brilho que você tem não foi o homem quem te deu, não foi o pastor A, o pastor B. O brilho que você tem veio do Espírito Santo. O brilho que você tem foi o anjo que trouxe lá dos céus. Foi ele que desceu ordenado por Deus, dizendo assim: entrega para ela hoje. Entrega para ela hoje a bênção. Entrega o milagre para ela hoje. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus maravilhoso. Glória, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Abra sua mão, Cristiano. Ei, na rabaçu. Ia se me canto me balaçu. Denhando elevaço me canta lavaçu e anda levaço. Vamos dizer, na tua casa você falou assim: Deus, fala comigo hoje. Hoje eu estou com essa palavra que ele diz: eu estou só o pó, Senhor. Mas eu quero ouvir uma palavra vinda dos céus nessa noite. Ele está dizendo assim: não importa a luta que você enfrentou, não importa as dificuldades que você enfrentou ou vai enfrentar, Ele é contigo, mulher valente. Ele é contigo, mulher valorosa. E ele diz assim: hoje as águas estão sendo agitadas. Hoje o anjo desce e agita a água. Hoje o anjo desce e abre portas, aleluias. Hoje o anjo desce e quebra prisões. Da lavaço de canto de balaçoria, brilhando de balaçoria, canta lavaçoria. O Senhor vai dizer para você: tu é profeta de Deus, tu é profetiza. E você sabe quando é Deus que fala com você. Você sabe quando é Deus que te entrega lavaçoria anderá. Você sabe quando ele desce e diz assim: está vindo presente para as tuas mãos. Presentes especiais de Deus, presentes da mão de Deus, do trono de Deus está descendo hoje. Fogo do Espírito Santo está descendo sobre você, diz o Senhor. O anjo está dizendo assim: a água está sendo agitada, a água está sendo balançada. Hoje Deus enche as tuas mãos de poder, de autoridade dos céus, aleluias. Sabe o que ele diz para mim, dar para vocês assim? Não desista, continua mais um pouquinho. Está chegando, está chegando, está chegando. A chave está chegando, a vitória está chegando, a porta está sendo aberta. Muitas vezes você olha para você e está fechada ainda, mas hoje ele está dizendo que a porta está abrindo, está se abrindo hoje para ti nessa noite, está abrindo a porta do Senhor para a tua vida, Cristiano. E ele diz assim: tu és vaso de excelência, tu és vaso de honra. O homem não soube dar o valor que é devido a você. O homem não enxerga como Deus enxerga, o homem não valoriza, o homem não dá valor, porque o homem quer ver aquilo que os olhos veem. Mas o Senhor diz assim: eu olho o coração, eu vejo dentro da Cristiane hoje. Oh, aleluias. Quando você sai da tua casa hoje, você diz: Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo, que eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz, que eu tenho sentido tanta opressão, tantas pessoas tentando me oprimir, Senhor. Pessoas não me deram valor, Senhor. Pessoas me rebaixaram, pessoas tentaram pisar em mim, pessoas tentaram me derrubar, Deus. E eu quero continuar de pé. E você veio aqui hoje para receber a resposta dos céus. Eu não tinha visto você há muito tempo, mas o Senhor tinha visto você todos os dias. Todos os dias o Senhor está contigo, no deitar, no levantar, no sair da tua casa, no levantar e no andar em Astúria. O homem não dá o devido valor, o homem não sabe dar valor, mas Deus dá valor para vasos especiais, aleluias. E tu és vaso de excelência. E hoje ele diz assim: eu curo hoje dores, machucaduras que homens fizeram, que homens, através de palavras, através de atitudes, fizeram contra a tua vida. E hoje o Senhor diz assim: fala para ela, filho, que hoje eu mandei um anjo aí para chacoalhar as águas, para mover as águas, e as dores vão
sair, as machucaduras vão sair, haverá cura, haverá milagres, haverá transformação. Tu levantarás mais forte, diz o Senhor, mais forte do que antes, porque agora você tem agora testemunho de dizer: Deus, o Senhor falou comigo no momento em que eu pedi, no momento que eu mais precisava ouvir, porque homens não olharam como precisava olhar, homens não deram devido valor, mas o Senhor nessa noite diz: eu te dou valor, diz o Senhor. Filha minha, não se preocupe, eu estou no controle de todas as coisas, eu controlo a tua vida, diz o Senhor. Receba nessa noite, Cristo, receba dos céus, Deus nessa noite mandou um anjo através da minha vida para te dizer: eu sou contigo, mulher valente, sou contigo, mulher valorosa. Recebe a cura, recebe o milagre em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Os outros aplaudam você bem forte. Oh aleluia, Jesus, oh glória, Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por esse momento tão especial, tão maravilhoso, Deus, de que o anjo desce na casa, de que o anjo faz milagre mais uma vez. Aleluia, oh Espírito Santo. Eu não sei você, querido, mas eu sinto a presença do grandão aqui da Galileia neste lugar. Eu sinto a presença do Yeshua HaMashiach, do Deus conosco, do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode, daquele que é e daquele que sempre será para toda a eternidade. Aleluia. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Deus está dizendo assim: eu sou o fim das suas enfermidades, mas eu sou o princípio da tua alegria, da tua saúde, da tua paz. Aleluias. Oh glória. Jesus nessa noite traz algo especial ao meu coração e ao teu coração, para te dizer: eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Aleluias. Oh glória, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluias. Oh glória. Talvez nós estamos como este homem, querido, 38 anos, sem uma decisão, sem uma resposta. E Deus, e Jesus, chega naquele momento ali, olha para aquele homem e dá a resposta que ele precisava. Eu falo para você hoje: receba a resposta do céu hoje. Receba a resposta de Deus nessa noite para a tua vida. Que não seja a resposta do homem, mas que seja a resposta de Deus para a tua vida. E que nessa noite você tome posse de tudo aquilo que é teu. Porque o que Deus preparou para você é um banquete. E Ele prepara muitas vezes esse banquete na presença dos teus inimigos. Não importa quantos se levantam contra você por um caminho, porque por 7 vão ter que fugir da tua presença. Aleluia. Porque o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo é na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus nessa noite manda te dizer: o anjo do Senhor nessa noite agita as águas para ti, agita as águas para a sua família, para o seu ministério, para o seu chamado. Que o seu chamado seja maior do que o primeiro. Que a glória de Deus, a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Porque a primeira glória as pessoas tentaram tirar, a primeira glória as pessoas tentam roubar, mas a segunda glória Deus Ele dá permanente. É tua, é teu. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no teu coração, meu irmão? Então dá glória a Deus bem alto, aplauda ao Senhor e se coloque de pé para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma quarta-feira de trabalho cansativa, mas hoje Deus nessa noite Ele fala ao nosso coração de grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos para que você receba nessa noite, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, dê força, dê direção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Deus. Que o Senhor nessa noite esteja direcionando o caminho, o coração de cada um no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus querido, venha fortalecer ela de uma forma especial. Pega nas mãos dela, toca nas mãos dela. Espírito Santo, que esse presente não seja somente para Cristiano, mas seja para todos nós que estamos aqui. E hoje, Pai, essa mulher ela pede para o Senhor forças, Pai. Ela pede forças para o Senhor para continuar.
Porque muitas vezes a luta se torna tão difícil, tão forte, que nós acabamos achando que vamos ser vencidos por ela. E nessa noite o Senhor manda te dizer: filha minha, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te coloco de pé, eu te sustento, eu te fortaleço, diz o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa nessa noite de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, para que a glória do teu reino seja eterna na nossa vida, Senhor. Para que nós nunca mais venhamos a ter dúvida em relação ao teu grande amor pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, porque aqui há vasos de excelência, adoradores, adoradoras de excelência, Deus querido. E o Senhor nessa noite vai enchendo as mãos, ó Pai, de cada um com os teus presentes, Deus querido, com aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida de cada um, Jesus. Vai curando o coração, vai curando a alma, vai curando o espírito, ó Deus, para que o Senhor verdadeiramente derrama sobre ela a tua unção, o teu poder e a tua glória, Jesus. Eu quero nessa noite dizer, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as mãos desta mulher nessa noite, derramar as tuas bênçãos sobre ela, Espírito Santo, e que a glória do Senhor se manifeste na vida dela a cada dia, Jesus. Pai, no nome de Jesus, o Senhor derrama sobre as mãos dessa jovem, Pai, o teu poder e a tua glória, Jesus. Que a cada dia ela cresça mais e mais na presença do teu Espírito Santo, que a cada dia ela venha crescer na glória e no Espírito e no poder da autoridade da tua palavra, Jesus. Abençoa, Pai, Espírito Santo de Deus, dê força nessa mulher, Senhor, pela luta que ela enfrenta, Pai, na sua casa, que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe a luta que essa mãe enfrenta, Pai. E aqui está uma mãe, Pai, que dedica a sua vida, o seu coração, o seu tempo, ó Pai, para a sua família, Deus. E hoje, como diz o Evangelho, declaro sobre você: receba, filha. Receba a força do Espírito Santo. Receba do Espírito Santo nessa noite aquilo que Ele vem trazer nessa noite. Receba, filha minha, diz o Senhor. Eu estou contigo, eu cuido, eu guardo, eu sustento, eu fortaleço. Não importa a circunstância que Ele enfrente, eu estarei cuidando, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa noite você veio aqui hoje para receber do Senhor forças, para que o Vitor seja um homem de Deus, para que o Vitor se levante como um obreiro de excelência, para que o diabo olhe para ele e fale assim: eu perdi mais um homem da coroa levou, mais um homem lá do alto pegou, era meu, agora eu perdi, porque agora ele está diferente, agora há um brilho diferente, há um poder diferente sobre a vida do Vitor. E hoje eu declaro, como isso essa casa, eu declaro sobre a vida do Vitor, toda sorte de bênção, toda transformação, toda restauração, que Deus liberte ele de uma forma total e completa, que o Vitor entre dentro dessa casa para dizer assim: eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo homem na presença de Deus, porque hoje eu entendi o projeto de Deus para a minha vida, porque havia uma mãe de joelhos, chorando, clamando e declarando: Pai, salva o meu filho, salva o meu filho, Pai, cuida do meu filho, Pai, liberta o meu filho, aleluias. E o Senhor nessa noite diz para você: eu cuido, aleluias, aleluias. Receba mais poder sobre a tua vida, mais autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida, que as tuas mãos tenham fogo do Espírito Santo, para onde você chegar, aonde você tocar as tuas mãos, Deus venha abençoar de uma forma especial, aleluia, oh glórias. Continue glorificando ao Senhor, continue exaltando o nome dEle, a glória dEle, a louvor e exaltação dEle. Deus, em nome de Jesus, sobre o teu servo, Pai, que a cada dia brilhe mais e mais a tua luz, que a presença do Senhor seja fortemente na vida dele, Pai, como um obreiro de excelência, Deus querido. Em nome de Jesus, eu, como Evangelho, declaro hoje sobre a vida dele toda sorte de bênção, toda sorte espiritual, Pai, dos céus, derramada, que o anjo nessa noite, ele haja de uma forma especial, que ele haja mexendo, movendo as águas para a vida do teu filho. Deus, em nome de Jesus, na vida da tua serva, que o Senhor venha derramar da tua bênção, que as águas do Senhor hoje movam sobre ela, Senhor. Mova sobre esse coração, ó Pai querido, porque aqui é um coração que pulsa pelo Senhor, há um coração que clama, há um coração que chora, há um coração que geme pelo Senhor. E nessa noite não é diferente. Jesus vai curando, Pai, vai curando. Deus vai curando, Senhor, vai curando de todas as áreas da vida, Pai, o emocional, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, venha curar nessa noite de uma forma especial. Vai derramando sobre as mãos dela, Pai,
Presente do Espírito Santo, brasas vivas do céu nessa noite, sobre a vida da tua filha. Pai, eu oro e abençoo a vida dessa jovem, Pai, declarando no nome de Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos dizem amém. Deus abençoe, despeça o teu irmão e vai em paz, com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém. Deus abençoe.